Hoje é a resenha do conto 26 e uma, escrito por Maxim Gorky, aqui da coletânea Clássicos do Conto Russo e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Éramos 26 máquinas vivas, encerradas num porão úmido, onde, de manhã à noite, amassávamos farinha, preparando broas e roscas. As janelas do nosso porão davam para uma fossa escavada diante dele e revestida de tijolos verdes de umidade. Prendia-se aos caixilhos da janela, por fora, uma densa rede de arame, e a luz do sol não podia penetrar até nós através dos vidros, cobertos de pó de farinha. O padrão vedara as janelas com metal, para que não pudéssemos dar um pedaço do seu pão aos mendigos e àqueles dos nossos camaradas que passavam fome por falta de trabalho. O padrão chamava-nos de gatunos e, ao jantar, em vez de carne, dava-nos tripas podres. Assim começa 26 e uma, escrito por Maxim Gorky, que conta a história exatamente desse grupo de 26 homens que preparam ali dentro daquele porão escuro, apertado, teto baixo, o pão. Literalmente eles preparam a massa, trabalham a farinha, socam a massa, sovam ela, colocam no forno, preparam e passam todo esse produto para outro grupo de funcionários ali, daquele patrão que tem aquela casa, aquela propriedade. Todo produto, todo pão vai para o outro lado, para a padaria, onde depois, claro, é vendido. E eles ali, os pobres coitados, feios, sujos, farrapos humanos, trabalham praticamente como escravos, né? Aquela jornada infinita de trabalho, muito suor, muito esforço, muito silêncio daquela vida ordinária que eles possuem. Mas até existe uma pequena esperança para aquele grupo de homens. Sim, quase na miséria que eles vivem por ali, eles têm um sinal assim bonito, lindo, que é literalmente uma garota de 16 anos de idade chamada Tânia. Também uma funcionária ali daquele padrão meio maldoso. Ela visita eles toda manhã pedindo exatamente pãezinhos, as broazinhas. Ela entra ali naquela fossa com seu avental, levanta um pouquinho e faz com que eles coloquem alguns dos pães bem quentinhos que saem ali do forno. E há um certo carinho, na verdade, que esses homens brutos possuem para com esta garota, adolescente, quase uma criancinha ainda, né? Está crescendo, né? Mas eles a respeitam muito, quase como uma deusa, praticamente, de tão bela, de tão formosa, de tão delicada, frente, claro, ao jeito que eles são, né? Quase bichos. Sim, existe um profundo carinho deles, esses homens, para com Tatiana. Mas qual é o problema aqui? Bom, o problema é que eles são homens. E não é por aí que vocês estão pensando. Na verdade, o que há de errado com eles é que eles são seres humanos e todo ser humano comete erros. De novo, não é o que vocês estão pensando. Na verdade, os seres humanos são cruéis. E pior ainda, não cruéis com os outros, mas com a gente mesmo. Isso aí é o problema que temos aqui nessa história. Que claro, eu não vou contar mais detalhes, porque senão estraga a experiência muito boa de ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, Maxim Gorky escreve aqui uma história, vamos combinar, simples, não tem nada de complicada nela, mas na verdade ela tem um grande impacto, principalmente porque depois que a gente entende o que vai acontecer, sim, demora um pouquinho, é verdade, mas quando chega nesse ponto de apresentação completa da proposta ali do texto, você fica numa tensão lascada. Pois é o tipo de texto que cria uma atmosfera densa, justamente onde você quer saber, enquanto está fazendo a leitura, o que diabos vai acontecer no desfecho. Vai dar certo? Vai dar errado? Vai acontecer uma terceira via que você nem consegue imaginar? Aliás, falando em terceira via, sim, existe um outro personagem que vai aparecer um pouquinho mais pra frente, que exatamente conduz essa narrativa a um ponto limite, onde você realmente, como leitor, fica completamente na dúvida, fica vendido, você não sabe o que diabos vai acontecer de tudo aquilo. Embora, claro,
você deduza a maioria das coisas possíveis. Literalmente porque, justamente, quando eu estava definindo que esse grupo de homens, na verdade, vão criar um problema que está relacionado com Tatiana, naquela linha que você, claro, pensa logo imediatamente, e eu disse, não é com eles que mora o perigo. E o problema de não morar com eles o perigo é que também é um grande trunfo dessa narrativa, justamente porque, caramba, a bondade deles para com esta adolescente, Tatiana, é incrível, é uma coisa que eles mesmos desejam, como o único bote de salva-vida deles, porque afinal de contas eles se sentem bichos ali dentro daquele porão, eles não são nada. E quando eles vão para fora, sim, eles podem andar pela cidade, quer dizer, não muito, porque na verdade eles são tão maltrapilhos, tão feios, tão horrorosos, eles não têm chance de nada. A única coisa que eles possuem é a cara um dos outros, e no máximo, claro, esta grande beleza que é Tatiana, que todo dia vem visitá-los para pegar um pouquinho mais de broazinhas quentinhas. Essa beleza daquela situação deles é isso que está totalmente focada a narrativa, a destruição desse quase paraíso. É um paraíso que existe lá no fundo, pois é, onde deveria ser o inferno, onde na verdade é, porque ali é aquele trabalho pesado, aquele forno escaldante, literalmente o anjo visita eles todos os dias. E aí que está realmente a transformação desse conto. Eu não posso detalhar exatamente o que acontece, mas eu posso dizer, talvez um pequeno spoiler, que o anjo corre muito perigo por causa deles. Esses homens cruéis também. E no fundo, talvez o texto queira conversar com a gente exatamente isso. A situação humana. A gente não consegue fugir do que a gente é. Literalmente somos o que parecemos mesmo. Não adianta enganar a casca que a gente possa projetar em nós mesmos. E na verdade aqui nesse conto temos então 3 fachadas. Talvez 4. A quarta a gente pode considerar o patrão, mas ele é praticamente só citado. Então ficamos com as outras 3 fachadas, que são exatamente esse grupo de 26 homens, mais a uma que está ali no título, né? 26 e uma é a Tatiana. E a terceira fachada aqui, bom, é aquela máscara que eu não posso dizer. Você tem que descobrir na hora que estiver lendo exatamente o conto e descobrir como que esta outra pessoa no fundo parece ser perigosa de imediato, mas que no fundo quem realmente representa perigo para todo esse contexto, não só para os próprios homens, para Tatiana ou para essa terceira pessoa, é uma coisa que realmente não dá para dizer nada. E curti exatamente a sutileza do texto do Gorky, que coloca tudo bem claramente, ele não enrola. Que aliás é um grande trunfo do conto, exatamente porque se ele fosse daqueles que fica passando pano para algumas coisas ou enrolando de outra forma, tudo seria bem monótono. Como eu disse, né? O comecinho do texto, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. No fundo, parece, assim, à primeira vista, apenas uma crítica social à condição trabalhista lá daqueles pobres homens naquela época da Rússia e patati patatá. Depois a coisa se transforma um pouco, justamente por causa da veneração desses homens para com Tatiana. Quando entra o outro personagem, percebemos que sim, a história vai engrenar e tomar um rumo interessante, onde a gente começa nossas apostas e como tudo vai terminar. Mas exatamente o desfecho dessa narrativa é que choca bastante. E sim, claro, você pode imaginar que isso tenderia a acontecer de fato. A gente não precisa imaginar coisas escabrosas para o término, para a conclusão aqui desta situação limite em que tudo se encontra. Mas o que acaba doendo mais mesmo, não é? O que resulta ao final. Aliás, temos 2 finais interessantes, quase contraditórios. Porque no fundo a gente acaba se doendo justamente pelas 2 máscaras que nós conhecíamos antes, no começo da história, que é exatamente a máscara dos homens e a máscara de Tatiana. Quem vai tirar a máscara primeiro? E é o que acontece exatamente então no final do conto. As 2 máscaras desses 2 grupos, o grupo de homens, 26, e a uma, que é a Tatiana. As 2 máscaras vão ao chão. E o que sobra? Isso que é interessante então no texto do Gorky. A gente descobrir isso e talvez, acho que a maioria das pessoas não vai pensar exatamente que é isso que vai se suceder. Mas no fundo, você também pode considerar o final. Peraí, eu acho que não aconteceu nada na história. E de fato, não aconteceu. Como eu disse,
É quase um fiapo de história que temos por aqui, mas o que importa são as intenções dos personagens. Principalmente a gente conhece a intenção desses 26 homens, não tanto de Tatiana, não tanto quanto essa terceira pessoa que aparece ali pelo meio do caminho. O que vale é o que esses 26 homens fazem consigo mesmo, não com Tatiana, não com aquela outra pessoa que vai aparecer depois. É isso que vale o texto. Literalmente, os habitantes daquele inferno. Pois é, muito bom esse texto aqui do Gork, sensacional. No começo, confesso, não estava dando nada por ele, mas depois que o negócio engrena, é bom demais. Portanto, para 26 e uma, escrito por Maxim Gorky, eu atribuo, óbvio, 5 asteriscos. Considerado, claro, um dos melhores textos que ele produziu. Só isso. Bom, vamos combinar então que semana que vem voltamos a mais outro conto aqui do Gorky para completar a dupla onde todos os escritores russos são apresentados aqui nesta coletânea. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros textos que já apareceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Pois é, assim, e quarta-feira que vem teremos mais um conto de Monteiro Lobato no seu Cidades Mortas. E tchau!